Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 18. Salmo 18. Essa é uma composição do rei Davi. Nós vamos ler Salmos 18, alguns versos, amém? Salmos 18, verso 6, verso 17, 18 e 19. Salmos 18, verso 6, 17, 18 e 19. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo, diga comigo templo, ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Aleluia. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração, faz mais uma oração comigo nessa noite. Senhor maravilhoso e bendito, nós já ouvimos, Senhor, porções maravilhosas da Tua palavra, Senhor. Nós já adoramos o Teu nome, nós já ofertamos na Tua casa, nós já louvamos, Senhor, com as irmãs, com os jovens, Senhor, com aqueles que por aqui passaram. E agora, Senhor, nós vamos dar mais uma porção poderosa da Tua palavra. Fala conosco nessa noite de uma maneira extravagante, extraordinária, Senhor. Que o nosso coração Te ouça, que o Senhor possa mesmo estar nos nossos ouvidos agora, abraçando, falando aquilo que o Senhor tem para nós. Que nessa noite possamos voltar para nossa casa com o nosso coração tão alegre, Senhor, diante das promessas e da poderosa palavra de Deus que está sendo ministrada, Senhor, desde que esse culto foi aberto, Senhor. Então enche o nosso coração da Tua presença, Senhor, e que a palavra possa produzir frutos abundantes, frutos de vida, de milagre, de vitória, frutos de testemunho, Senhor, frutos, meu Deus querido, que vão encher os nossos corações de cânticos de adoração e de gratidão, meu Deus. No desejo da minha alma, Senhor, assim eu te peço, amém. Você pode se aceitar com glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Nós estamos diante de uma canção de adoração a Deus que foi escrita e que tornou-se uma palavra viva de Deus para nós. Os salmos, eles são entoados até hoje pelos judeus. Esse salmo é uma composição conhecida e é uma composição de Davi. É importante dizer quem é que escreve esse salmo para que você entenda o coração de quem escreve. Você sabe que Davi era um moço, irmão de outros filhos de Jessé, mas que Deus um dia teve um chamado específico para ele e levou o profeta Samuel até a casa de Jessé e ungiu Davi a rei. A partir do momento em que Davi é ungido, a vida de Davi é transformada. A Bíblia diz que quando desce o óleo, isso está relatado em 1 Samuel, na cabeça de Davi o Espírito do Senhor se apodera dele. Davi não é mais um homem comum, Davi é alguém cheio do Espírito de Deus. E na vida de Davi ele vai vivenciar muitas e muitas guerras. Davi vai vencer urso, leão, Davi vai vencer gigante, Davi vai ter que vencer até mesmo seu filho, Davi vai ter que vencer disputas e combates com o rei atual que é Saul. Davi é um homem de guerra, é um homem de batalha. Davi é alguém que está sempre no campo de guerra dentro de guerra. Até quando ele não quer guerrear, ele precisa guerrear para sobreviver. A Bíblia vai dizer que ele foge de Saul e Saul persegue. As batalhas na vida de
Pode dizer que Deus livra. Aleluia! Glória a Deus! Agora nós vamos mergulhar no que é que Davi escreveu neste trecho, nesta canção. Diz assim, ó, na angústia. Se você pesquisar no dicionário, angústia significa sensação psicológica caracterizada por um sufocamento, peito apertado, inquietude, grande aflição. Davi estava dizendo, quando eu estava aflito, com o coração apertado. Davi está dizendo, quando eu estava num momento difícil da minha vida. Davi não diz, eu fui conversar com fulano, eu fui perguntar para ciclano, eu fui agir. Não, a Bíblia vai dizer, na angústia, invoquei ao Senhor. Quando a gente está angustiado, a primeira coisa que a gente faz é o que fez Davi, a gente invoca, a gente chama, a gente clama, a gente pede ajuda a Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas o culto de hoje está apontando para a oração, fé e adoração. Todos os louvores estavam falando de adoração, de fé e de oração contínua. Quando você estiver angustiado, faz que nem Davi, invoquei. O que é invocar? É pedir o auxílio, a ajuda, a proteção divina. Quando não estiver dando conta, invoca o nome dele. Quando eu estiver com o peito apertado, eu vou fazer que nem Davi. Então eu invoquei ao Senhor. Eu clamei. Clamar é dizer em voz alta. Eu clamei ao meu Deus. Davi não estava se reportando nem se dirigindo ao Deus distante. Ele estava falando com o Deus dele, o Deus que ele conhecia. Nós estamos conhecendo todos os dias o poder e a majestade de Deus. Você serve um Deus que você conhece. A gente não serve um Deus que a gente ouviu dizer. A gente serve um Deus que habita em nós, que caminha conosco, que fala através da palavra, do louvor, dos profetas de Deus. Davi estava clamando ao seu Deus. E aí, Renata, desde o seu tempo, achei interessante isso aqui. Davi é homem, está na terra e clama a Deus. E ele vai dizer aqui que desde o seu templo, lá de cima, nas alturas, Deus ouviu Davi. Desde o seu templo ouviu a minha voz. E eu fui pesquisar quanto de distância a voz humana é escutada no ambiente normal. Sem uma acústica adequada, 180 metros apenas, cerca de um quarteirão, 2 quarteirões, você pode dizer e alguém vai escutar. E se nós olharmos, o céu está muito mais distante da terra do que isso. Como pode alguém abrir a boca aqui e Deus ouvir a sua voz lá no seu alto templo? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que antes que eu abrisse a boca, ele já sabia o que eu ia falar. Então Davi vai dizer, ele ouviu minha voz lá no seu templo. E você sabia que Davi não foi o primeiro a dizer isso? A Bíblia Sagrada vai dizer lá no profeta Jonas que ele está orando no ventre do inferno. É assim que ele chama o ventre do peixe. Ele vai dizer, eu estava clamando do ventre do inferno, da situação mais esquisita, mais estranha, mais apertada, mais opressiva que eu já vivi. Eu clamei do ventre do inferno. E Jonas vai dizer no seu livro, no capítulo 2, versículo 7, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Você ora aqui, ele escuta lá. Você clama aqui e ele ouve lá. Você pede aqui na terra e ele escuta lá no céu. Jonas estava vivenciando as mesmas situações de Davi, só que dentro de um peixe. Jonas não podia se mover, não tinha para onde ir, estava enclausurado, sufocado, apertado, situação esquisita. E Deus dizia no meu coração, esta palavra tem endereço certo. Tem gente que está se sentindo apertada, numa situação estranha, mas eu quero te dizer que há um Deus que te tira de qualquer buraco, de qualquer maneira, de qualquer
houve lá. Aleluia. E eu fiquei pensando, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que o tabernáculo feito por Moisés, de acordo com a orientação de Deus, era uma réplica das coisas que haviam no céu. Então Deus tinha uma adoração perfeita no céu, um ambiente santo, e tem até os dias de hoje. Nós iremos conhecer em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Um ambiente perfeito e santo, o seu templo, que é mencionado em Apocalipse capítulo 4 e 5. E aí ele vai dar a Moisés orientações para que Moisés construa o tabernáculo. Depois vem Salomão com o templo. Depois vem Zorobabel com o segundo templo. E vamos por. Então há um ambiente no céu de adoração. Amém, igreja? É esse templo que Davi está dizendo que Deus habita. Ele mora no céu. Ele mora nesse templo. E eu fiquei pensando, será que alguém viu esse templo para contar para nós como é que era? E eu descobri que duas pessoas viram como era. A Bíblia vai dizer isso em Apocalipse com João, o evangelista. Ele vai contar em Apocalipse 4 e 5 como é o céu, o trono de Deus. Mas aí eu fui pensar, será que só no Novo Testamento? Não, no Velho também. Abra sua Bíblia comigo rapidinho, em Isaías capítulo 6, que você vai entender onde é que o teu Deus mora. Renata, por que eu tenho que entender onde é que Deus mora? Para você reconhecer o tamanho do poder e da glória de Deus. Para você entender que o seu Deus governa sobre todas as coisas. Que o que nós vivemos aqui não é nada diante da glória e do poder de Deus. Quando eu li esse texto, eu disse, Deus, eu não tenho noção da tua grandeza. Isaías capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. É Isaías relatando, no ano que eu perdi alguém que eu gostava, eu vi ao Senhor. E olha como o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Para aqui comigo. Imagina você que Isaías teve uma visão da habitação de Deus. Imagina você que Isaías, homem como eu e você, cheio de problemas, cheio de pecado como nós somos, por uma natureza normalmente pecaminosa, ele teve uma visão do céu. E o que é que ele via? Ele via o alto e sublime trono. E sabe o que quer dizer a palavra sublime? Perfeito. Sabe o que quer dizer a palavra sublime? A palavra sublime quer dizer belo, grandioso, que ultrapassa o comum, o magnífico, o extraordinário. Olha o nível do trono de Deus. Ele não descreveu a Deus, ele descreveu o trono de Deus, porque ele não tinha palavras para falar da grandeza de Deus. Então Isaías está vendo um alto e sublime, maravilhoso, perfeito, magnífico trono. De repente ele olha melhor e ele vê que tem alguém sentado no trono. Aleluia. Glória a Deus. Via o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus estava sentado no trono, lá em cima. E aí vem a palavra séquito. Séquito tem duas possibilidades de leitura. Você pode ler séquito como um grande cortejo. Todo rei vinha acompanhado de um cortejo. E se você ler séquito dessa maneira, vai significar que Deus estava seguido de um cortejo de adoração. E a Bíblia vai dizer que os anjos, os anciãos, os quatro seres viventes que Ezequiel conta, estão lá dizendo:
dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu um pouco da glória de Deus, e sabe o que o Senhor dizia ao meu coração? Que a igreja nos últimos dias precisa voltar a ter visões. Nós precisamos voltar a ter os olhos abertos para contemplar a glória de Deus. O Deus de Isaías é o mesmo. A Bíblia diz que ele é imutável. Se ele deu visões a Isaías, a Ezequiel, a João, ele pode dar a Renata, a Maria, a quem ele quiser. Ele pode dar as visões. O que é que precisamos? Buscar, invocar, clamar, pedir, chegar, querer. Então Davi está dizendo: eu aqui, eu da terra, com problemas de perseguição, de aflição e de angústia, ele no céu, governando por Deus. Eu vim te dizer que nós somos pequenos, mas não importa o nosso tamanho. Ele ainda assim tem prazer em nós. Então Davi faz esse clamor e esse entendimento de que há um Deus poderoso governando e mandando em tudo, e ele está orando para esse Deus. E aí ele vai continuar no 17, diz assim: livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Davi olha para todas as pessoas que se levantaram contra ele e diz: eu era pequeno. Os meus adversários eram fortes, os meus problemas eram fortes, eram grandes, eu era pequeno, hein? E ele vai continuar dizendo: surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Quando eu estava mal, é aí que o problema chegou. Quando eu estava muito ruim, é aí que a coisa piorou. Quando eu já não tinha força, estava na calamidade, e calamidade significa grande perda, infelicidade. Eu já estava mal, o meu adversário veio com força, ele veio com força, e eu era pequeno, já estava mal. E tem gente que estava dizendo assim: Deus, eu já estava mal, veio mais um problema. Não importa, o seu Deus destrói qualquer problema. Não importa, não importa, não importa, não importa. Eu já estava mal, Deus, e eles vieram e me surpreenderam, me pegaram de surpresa no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Se você pesquisar o significado da palavra amparo, ela significa local de abrigo, sustentação. Você não cai, não é por você, é porque o Senhor é teu amparo. Você não caiu no leito porque o Senhor é teu amparo. Tem gente dizendo: dessa vez vai cair em depressão, e Deus está dizendo: não cai não, porque eu sou o teu amparo, sou eu que sustento, sou eu que seguro, sou eu o teu amparo, sou eu o teu amparo. Aleluia. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Nós temos 3 ações aqui nesse texto. Diga comigo: 3. A ação do inimigo, a ação de Davi, a ação de Deus. Amém? Vamos entender a ação do inimigo. O inimigo, ele aborrece. O inimigo, ele surpreende de maneira negativa. O inimigo, ele é poderoso. Ele é mais forte do que Davi. O inimigo vem para destruir. Essa é a ação do inimigo. Essa é a ação do problema que se levantou contra você. Te surpreendeu, te aborreceu, veio para te destruir, e você está dizendo que ele é maior que você. Essa é a ação do inimigo. Agora eu vou contar a ação de Davi. Davi vai clamar, vai invocar e vai pedir. É isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos clamar, nós vamos invocar, nós vamos pedir. É isso que o crente faz. E o que Deus faz, Renata? Primeiro ele ouve, aleluia. Segundo ele
no seu povo. Os pecados que Davi comete por ser uma pessoa tão importante resvalam em grandes pessoas, em muitas pessoas. Quando ele peca com Betseba, quem morre é a criança. Quando ele conta ao povo, quem morre são os homens de Israel. Todas as vezes que Davi peca, o pecado de Davi é muito pesado, porque a função de Davi é muito grande. Então não é porque ele é perfeito que Deus vai ouvir Davi. Eu fiquei pensando, então por que Deus ouvia Davi se ele não era perfeito? Porque eu tenho prazer em ti. A gente não é perfeito não, mas o Senhor tem prazer, como disse o pastor, Ele gosta da gente. Se tem uma coisa que Deus tem por nós é amor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor nos alcança e é por isso que nós não somos consumidos. Ele nos ama. A Bíblia também vai dizer que Ele amou o mundo de tal maneira, amou eu, você, amou todo mundo e deu o seu Filho por nos amar, por ter prazer em nós. Ele nos ouve. Aleluia. Porque se Ele dependesse da nossa perfeição, irmãos, nenhum de nós estaria aqui. Então Deus tinha prazer em ouvir Davi, porque Deus tinha prazer em Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi não era perfeito não, mas tinha uma coisa que Davi fazia bem feito. Davi amava Deus. Sabe o que Deus vai falar para o filho dele, Salomão? Me ame com interesse de coração como seu pai me amava. Salomão, seu pai não foi um ótimo pai, seu pai não foi um exemplo de tudo na vida não, mas se tem um negócio que eu posso falar de Davi é que eu achei um homem segundo o meu coração. Davi amava a Deus, está voltando aos crentes amarem a Deus de todo o seu coração. Quando nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, nós seremos ouvidos, socorridos, livrados, atendidos. Aleluia. Estamos faltando amar mais a Deus. Então é esse Deus que cuida de Davi, é esse Deus que ama Davi, que livra Davi, um Deus que habita no templo, mas também mora em nós. E eu fiquei pensando, para além de Davi e de Jonas, que nós já mencionamos, que clamaram no momento de angústia, se haveria mais alguém para exemplificar esse pedido urgente de Deus, para Deus. E eu me lembrei de Daniel. Há um certo tempo eu estou estudando sobre Daniel, eu queria encaixar em alguma coisa. E hoje o Espírito Santo me levou a estudar mais sobre Daniel. A Bíblia vai dizer que Daniel era um homem que tinha um espírito muito excelente. Daniel é um nível de crente que a gente deveria almejar ser. Porque Daniel buscava a Deus com constância. De manhã, de tarde, de noite. No feriado, nas férias, no trabalho, voltando para casa, na Babilônia, onde ele estivesse, havia em Daniel constância. É difícil, né, irmãos? Constância é uma das coisas mais difíceis aos seres humanos. A gente se desvia rapidamente de coisas. Eu confesso aos irmãos que eu preciso estabelecer propósitos para poder clamar. Eu estabeleço comigo mesmo, eu falo, Senhor, 21 dias de oração, você não pode orar, irmãos. Quando eu olho para Daniel clamava quando estava tudo bem, quando estava tudo mal, quando não estava nada do jeito que ele queria. Ele tinha uma constância em servir a Deus. E a Bíblia vai dizer que seus adversários estão tramando contra ele, não conseguem pegar ele na lei dos homens, vão até a sua lei, a lei de Deus. E aí eles vão lá e falam com ele, fazem um edito que em 30 dias ninguém podia pedir, ninguém podia clamar, ninguém podia orar para ninguém, só com o rei. E o rei assina, esquece que Daniel era certamente o Senhor assinou. A Bíblia vai dizer que Daniel, sabendo do decreto
tarde, de noite. Os inimigos, sabendo que ele faria isso, estão sondando a casa de Daniel, desculpa. Estão sondando a casa de Daniel, porque o inimigo está sondando a nossa casa. Ele está sondando a nossa casa, porque ele quer achar na nossa casa alguma brecha para pegar a gente de jeito. E aí, Renata? E aí que eles veem Daniel orando e vão correndo para o rei. Eu tenho para mim, pela leitura que realizei, que isso foi tudo num dia só. Depois que o decreto foi assinado, eu não sei o período que demorou para ser o decreto assinado, a Bíblia não diz. Mas do momento em que Daniel ora, até o momento em que a notícia chega ao rei, é o mesmo dia. E a Bíblia vai dizer que o rei ficou até o pôr do sol, imaginando como é que ele podia fazer para achar uma brecha na lei para livrar Daniel. E quem é que disse que crente precisa da brecha na lei? E quem é que disse que crente precisa de homem defendendo ele? E quem é que disse que é o homem que vai livrar a gente? E quem é que disse que é o homem que vai trabalhar pela gente? A Bíblia diz que é o Deus que não dorme, mas que trabalha em favor dos que o temem. Quem é que disse que é o homem que vai trabalhar em nosso favor? O rei estava preocupado. Olha o versículo bíblico, abre comigo em Daniel, para você ver que o rei estava preocupado em salvar Daniel. Ele queria achar um meio de salvar Daniel. Não é mão de homem, é a mão do Senhor. Não é mão de homem, é o anjo do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 14. Daniel, capítulo 6, versículo 14. Bendito seu nome, Senhor. E ouvindo então o rei o negócio, que Daniel estava orando, que não podia, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. O homem caçando na lei, o homem tentando dar um jeito de não pôr Daniel na cova, e Deus dizendo: esse negócio não é para você, esse negócio é para mim. E Deus está dizendo nessa noite: esse negócio não é com você, não é com a lei, é com Deus. Deus abre o buraco onde Ele quiser, Ele também fecha onde Ele quiser. Deus põe na cova, mas Deus fecha a boca do leão, aleluia. Deus permite entrar na fornalha, mas Ele entra junto, e nem um só fio do seu cabelo se queima. Deus está dizendo: não será a mão dos homens, será a mão de Deus. Ele tentou, irmãos, mas não teve jeito. De noite vão jogar Daniel na cova. É um dia todo. Vão jogar Daniel na cova, e ele vai dizer: Senhor Daniel, quem sabe o Senhor a quem continuamente serves vai poder te livrar, Daniel. O que aquele homem viu em Daniel? Uma fidelidade tão grande para com Deus, que Deus corresponderia a essa fidelidade. A Bíblia diz que a gente é infiel, mas Ele é fiel eternamente. A gente sai, a gente volta, mas Ele permanece fiel. A gente está mais crente, menos crente, orando mais, orando menos, mas a fidelidade dele está garantida. Israel errava, se arrependia, Deus perdoava. Israel errava, se arrependia, Deus perdoava. A fidelidade dele é eterna. Glória a Deus. Então o rei joga Daniel na cova de noite, e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Ele botou Daniel lá porque era lei, mas ele não queria não quis músico, não quis comer, não dormiu de noite. E Daniel, a Bíblia não diz como é que foi a noite de Daniel com detalhes. A Bíblia não diz se ele dormiu, se ele ficou acordado, se ele ficou orando. A Bíblia não diz. A Bíblia diz uma coisa: quando o rei vai lá cedo, numa expectativa danada de encontrar Daniel vivo, ele diz: seria o caso do Senhor ter te livrado, Daniel? A Bíblia diz que Daniel deu a seguinte resposta para o rei, versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Oh, aleluia! Eu não
Deus está mandando anjos fecharem bocas de leões. Não nos tragam em nome de Jesus. Eu não sei como é que foi a noite, eu só sei que tinha um anjo lá. Aleluia. Sabe o que vai acontecer com quem jogou Daniel lá? Mal vai cair na cova e os leões vão devorar. E o Deus de Daniel será glorificado pelo rei de onde Daniel saiu. Aleluia. Sabe por quê? E eu achei interessante, irmãos. A Bíblia não diz que Daniel orou também. Você não acha Daniel orando na cova. Mas eu me lembrei que ele orava de manhã, de tarde. De manhã ele já tinha orado, por assim que viu ele. De tarde, antes de ter ido para lá, enquanto o rei tentava ver o que fazia, ele já tinha orado. E de noite ele estava orando. Constância na oração trará livramentos de Deus. Posso orar com a igreja? Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Só para fecharmos, eu quero dizer que Deus habita no céu e você sabe disso. Mas há um texto bíblico que diz que Ele mora em mais um lugar. Só para fechar, Isaías, nem precisa abrir sua Bíblia, Isaías 57, 15 vai dizer isso aqui, ó. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e o sublime, é Deus falando, que habita na eternidade e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, no templo, e também com contrito e abatido de espírito. Ele mora lá, mas ele também mora aqui, ó, dentro daquele que está com o coração contrito e abatido de espírito. Para quê, Renata? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração
aí todo lugar é a mesma coisa. Irmãos, eu dificilmente repito mensagem. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Porque eu sei que cada igreja tem uma identidade em Deus. Isso que o Senhor ministrou aqui, eu nunca ministrei em lugar nenhum. Deus todo-poderoso. Deus está dizendo que vai responder a oração desta igreja. Só para finalizar, nós temos um canal no YouTube, são 126 mensagens. E essa vai estar lá amanhã. Amém? Glórias a Os Deus. irmãos possam entrar no canal, chama Pregadora Renata Lopes. Desde já agradeço ao pastor dessa igreja, a toda a direção do círculo de oração, na eu não sei falar, Ufa de Campo, é muito chique, né, irmãos? Ufa de Campo. Deus abençoe as irmãs. Amém?